Pois bem, o tema dessa aula será a formação de imagens aproximando um objeto de um espelho esférico e as interpretações geométricas dessas imagens à medida em que um objeto se aproxima ou se afaste desse determinado tipo de espelho. Antes disso, nós vamos estudar ou mostrar, através do aplicativo GeoGebra, algumas relações quando nós incidimos raios de luz nesse tipo de espelho. Então, o primeiro passo aqui é que nós vamos desenhar um semicírculo representando assim uma calota esférica, ok? Nós vamos desenhar um semicírculo aqui representando uma calota esférica. E essa calota esférica vai ter essa calota esférica, o que ela vai ter aqui é uma capacidade de refletir determinados raios de luz, né? Essa é a definição primordial aqui de um espelho, né? A capacidade de um determinado objeto refletir regularmente alguns raios de luz, certo? Eu só vou sintonizar aqui, só vou configurar esse espelho para que essa calota esférica simbolizando um espelho, para que ela fique no ponto de origem, ó. Observa que eu tenho um centro aqui, eu tenho um vértice dessa calota aqui, dessa calota no ponto 00. Então, nós chamamos esse arco AB, nós estamos chamando esse arco AB de uma superfície refletora. E nós estamos definindo o seguinte, ó, que essa região interna está sendo a superfície refletora. Então, se essa região interna está sendo a superfície refletora, nós dizemos que essa superfície refletora é um espelho esférico do tipo côncavo. Um outro ponto que eu vou definir também é algo chamado eixo principal. Olha, o eixo principal é o eixo que passa pelo vértice do espelho, que eu estou chamando desse vértice do espelho de ponto 00, ok? E eixo principal é a linha que fica entre esse vértice aqui do espelho, ó, que é o que une. Esse centro é une aqui essa ponto de origem do espelho, e ele liga entre ponto CA e ponto CB, em que essas distâncias são iguais aqui. Então, nós desenhamos aqui um arco, ó, um arco AD, um arco CD, ok? Um arco CD, e nós chamamos esse ponto aqui de CD de eixo principal, ok? Onde esse ponto aqui, onde esse segmento de reta termina o ponto D, nós vamos chamar aqui de centro principal do espelho, ó. Então, imagine que eu consiga formar uma circunferência, ó, através desse arco CD, fecha a circunferência imaginária. Esse ponto D vai ser o ponto radial entre essa circunferência formada e esse ponto C. Nós chamamos isso aqui de centro do espelho. E esse ponto C aqui é o vértice, ó, vértice do espelho. E esse aqui é o centro do espelho. Perceba que esse vértice é como se fosse uma espécie de raiz dessa parábola, dessa segmento de circunferência aqui. O ponto que fica entre C e D, nós vamos chamar de foco do espelho. Então, olha, entre C e D, o ponto médio nós vamos chamar de foco. Ó. Então, eu vou desenhar aqui um foco. Nós vamos perceber que esses pontos aqui, C, E e D do espelho, além deles possuírem representações geométricas, essas representações geométricas também elas nos fornecem pontos de como os raios de luz vão se comportar. Exemplo, se nós tomarmos o nome da palavra foco, foco é
tudo aquilo que é dirigido a um ponto. Então, foco é tudo que é dirigido àquele ponto. Então, qual é a interpretação física disso aqui? Olha, a interpretação física é o seguinte, que todo raio de luz, ó, todo raio de luz que eu estou representando pelo vetor, todo raio de luz paralelo ao eixo principal, o eixo principal vai ser o segmento de reta que passa pelo vértice do espelho, ó, todo raio de luz paralelo ao eixo principal vai passar pelo foco, ó, e o foco aqui está sendo ponto 10 aqui, ok? Então, isso já é uma propriedade do raio de luz. Ó. Todo raio paralelo ao eixo principal tem que passar pelo foco, ok? Um outro ponto que nós temos aqui, ó, é um raio que incide no vértice do espelho. O vértice do espelho é esse ponto que eu chamei de C, ok? É o ponto que eu chamei de C. E nesse ponto, o raio vai se comportar pela primeira e segunda lei da reflexão. O que diz a primeira e a segunda lei da reflexão? Que o raio que incide em uma superfície espelhada vai ter o raio refletido com um ângulo igual ao ângulo incidente. Então, o ângulo do incidente é igual ao ângulo do refletido em relação a uma reta normal. E a reta normal aqui é o eixo principal. Ok? Então, aqui nós temos algumas propriedades aqui de raios de luz que passam em um espelho esférico. Uma outra relação é o seguinte, então, esse ponto, pessoal, esse ponto D, nós chamamos de centro do espelho. Então, diz o seguinte, ó, um raio de luz que sai do centro do espelho, ele toca no espelho e o raio incidente, aqui toca no espelho e o raio refletido volta para o centro óptico. Ok? Isso aqui é a análise que nós trazemos aqui, a análise que nós estamos trazendo dos raios de luz em, em um espelho côncavo, ok? Nós podemos fazer essa mesma abordagem para um espelho convexo. Vamos lá. Agora vamos interpretar o seguinte: no espelho convexo vai ser o seguinte, olha, a superfície refletora vai ser a superfície externa. Então vai ser esse segmento A, B, mas não a sua região interna, mas a sua superfície externa. Ok? Essa superfície vai ser externa, vai ser a refletora. Então vamos imaginar o seguinte, ó, para que venhamos interpretar melhor, eu vou apagar aqui esses raios de luz que nós desenhamos. Nós vamos apagar. Nós estamos apagando aqui, ó. E outro ponto que nós vamos definir é o seguinte, olha. Lembra que nós definimos o seguinte, olha o que nós definimos. Que o ponto 00 era o vértice, o ponto 10 era o foco e o ponto 20 era o centro de curvatura. Se eu tenho um espelho convexo, ao invés de eu ter a região refletida internamente, eu vou ter externamente. Então, o meu foco vai ser menos 10 e o meu centro do espelho vai ser menos 20. Ok? Então, vamos analisar aqui os raios de luz. Ó. Analisando. Lembra que eu falei que todo raio de luz paralelo ao eixo principal vai passar por onde? Pelo foco. Agora, nesse caso, o raio em si não vai passar. O que vai passar vai ser a projeção do raio. Eu tenho um raio incidente, eu tenho um raio incidente e eu tenho um raio refletido. Ó. O raio refletido em si não vai passar pelo foco. O que vai passar pelo foco vai ser quem? A sua projeção. Então, nós vamos projetar, vamos fazer um alongamento desse raio refletido aqui até ele chegar nesse foco aqui, que vai ser o 10. Ok? Então, para isso, eu vou utilizar uma reta. Essa reta vai ser paralelo aqui, olha.
ao raio refletido. Então, vocês percebem aqui, através de análise geométrica, que o prolongamento aqui dessa reta vai tocar no foco. Uma outra relação que nós podemos ter é a seguinte, olha só, é a seguinte. Deixa eu só apagar essa reta que eu fiz agora. Uma outra relação que nós podemos ter é o seguinte. Se eu tenho aqui um raio de luz incidente no vértice, vai ser refletido com o mesmo ângulo e pertencente, mesmo ângulo em relação ao normal. Então, nós percebemos que a propriedade aqui, todo raio de luz que toca no vértice do espelho, ele será refletido com o mesmo ângulo que o raio incidente em relação ao eixo principal, porque o eixo principal está funcionando como uma reta normal. Ok? Bem, o outro ponto é o seguinte, ó. Se eu tenho um raio de luz que toca, se eu tenho um raio de luz que sai do centro do espelho, ele vai ser incidido no espelho e vai voltar como um raio refletido para o centro óptico, para o centro do espelho, certo? Então, esse aqui nós falamos sobre as propriedades dos raios luminosos. É um espelho. Agora, sabendo disso, nós temos esse embasamento teórico, o que nós vamos fazer é o seguinte, olha, analisar a formação da imagem no espelho côncavo e depois no espelho convexo, ok? Vamos fazer passo a passo. Pronto. Sabendo como os raios de luz se comportam mediante a presença de um espelho esférico, como eles são incididos e refletidos, vamos agora tentar mostrar geometricamente a formação da imagem à medida em que um objeto vai alterando a sua configuração em relação aos pontos principais do espelho. Lembrando que os pontos principais do espelho é o que eu simbolizei de C aqui, que é o vértice, o E que eu chamei de foco e esse D aqui que eu estou chamando de centro do espelho, ok? Então vamos lá. Eu vou desenhar aqui um vetor. Esse vetor vai representar o objeto, né? Eu estou desenhando esse vetor depois aqui desse centro do espelho. Eu vou desenhar aqui nessa posição. O que eu vou fazer antes é só diminuir aqui o tamanho desse objeto. Eu vou colocar o tamanho do objeto sendo 2 unidades. E vou também modificar a sua cor só para fins didáticos. Vou modificar a cor só para fins didáticos. Ok. Então, olha. Como eu vou manusear os raios de luz? Imagine que eu tenho uma fonte de luz, né, muito distante tanto do objeto quanto do espelho, e os raios de luz eles se propagam, não é, em qualquer direção. Mas nós vamos ter aqui alguns raios de luz importantes. Nós vamos analisar aqui, para a formação da imagem, 2 raios de luz. O primeiro raio de luz vai ser o seguinte, olha. Vou fixar aqui. E um raio de luz vai passar paralelo ao eixo principal. Ok? Então, o raio paralelo ao eixo principal vai tocar no espelho e vai passar por onde? Pelo centro, pelo foco. Ok? O foco aqui eu estou representando pela posição 10. Pelo foco. Um outro raio de luz que nós vamos ter, ó, vai ser o seguinte. Primeiro, sempre, qualquer condição, eu vou ter um raio paralelo ao eixo principal. O outro raio que nós vamos analisar vai depender de onde o objeto está. Observa que esse objeto está próximo ao centro óptico. Então, um ponto de análise importante vai ser um raio de luz
que passe pelo centro óptico. Então, eu vou ter um raio de luz que passa pelo centro óptico. Então, olha, todo raio de luz que passa pelo centro óptico, ele volta para o centro óptico na mesma direção, mas em sentido contrário. Então, ele foi incidido aqui no espelho e ele vai voltar aqui, olha. Então, para que fique mais didático, pessoal, eu vou modificar a cor aqui dos raios refletidos. Ó. Vou modificar a cor dos raios refletidos. Vou modificar para verde, ok? Observa. E como vai se dar a formação da imagem? A formação da imagem, pessoal, vai se dar a partir do cruzamento do encontro entre os raios de luz. Então, olha, a partir do encontro dos raios de luz é que eu vou ter a formação da imagem. Então, perceba que a formação da imagem vai acontecer a partir do encontro dos raios de luzes que foram refletidos, ok? Então, olha, nós vamos ter aqui, olha, a imagem formada. Observe o seguinte, olha, qualitativamente a imagem aqui vai ser invertida em relação à primeira imagem. E observa que ela é um pouco menor que a imagem original. Então, graficamente, dá para olharmos bem isso aqui. Olha, eu vou dar um zoom. Graficamente, dá para perceber isso muito bem. Ó. Eu não coloquei na posição certa, tá? Vou só colocar aqui na posição certa para ficar mais claro para vocês. Deixa eu só apagar aqui. Só apagar e mover aqui esse vetor. Então, olha, vamos trabalhar aqui de forma qualitativa, tá? Então, vocês percebem que esse ponto aqui não chegou no -2, ó, não chegou no -2, ou seja, o comprimento aqui desse vetor em cinza, desse objeto que está em cinza aqui, é menor da imagem, ó, objeto não, imagem. Quando os raios de luz se tocam, não tem mais objeto, tem uma imagem. A imagem formada possui comprimento menor que o objeto real. Então, observe o seguinte aqui, pessoal, olha. Observando essa configuração, nós temos o seguinte, que se um objeto for localizado depois do centro de curvatura, a imagem formada no espelho vai ser menor, porque a imagem sendo menor que o objeto, vai ser invertida. Observa o sentido aqui do vetor, dos vetores que estão representando os objetos, e também será, nesse caso, real. Por que a imagem será real? Porque ela está sendo formada a partir dos raios de luzes que foram refletidos. Tudo bem? Então, nesse caso, a imagem formada foi menor, real e invertida. Agora nós vamos analisar um outro caso. Vamos analisar passo a passo. Pronto, agora nós vamos analisar uma outra condição na formação da imagem no espelho côncavo, onde esse objeto ele vai estar no centro óptico, no centro principal do espelho. Então vamos lá. Vou pegar aqui um vetor simbolizando um objeto, um segmento de linha, segmento de reta orientado. Vou colocar uma cor diferente, só para ficar mais didático, ok? Uma cor diferente.
E nós vamos analisar o seguinte, olha, um raio de luz que passa pelo eixo principal. O eixo principal é o eixo que corta aqui, que corta o vértice do espelho. Ok? Então, vamos lá. Todo raio de luz paralelo ao eixo principal, ele vai passar pelo foco. Todo raio de luz paralelo ao eixo principal irá passar pelo foco. Agora, nós não vamos analisar um raio de luz que passa ou se encontra com o centro óptico, porque o centro óptico já está ocupado pelo objeto. Então, nós vamos analisar o seguinte, ó, um raio de luz incidindo no vértice. E todo raio de luz incidindo no vértice, ele é refletido com o mesmo ângulo em relação ao eixo principal. Então, observe o seguinte, olha, só para ficar mais didático, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou modificar a cor dos raios que foram refletidos, ok? Vou modificar a cor dos raios que foram refletidos. Observe, eu coloquei os raios refletidos aqui de verde. Então, o que vai acontecer? No ponto de encontro entre esses dois raios refletidos será onde será dado a formação da imagem. Então, a formação da imagem acontecerá nesse ponto, ó. Então, vamos colocar aqui a formação, a imagem. Vamos colocar de outra cor só para ficar de forma qualitativa, ó. Quando o objeto é colocado no centro óptico, no centro principal do espelho aqui que nós estamos analisando côncavo, a imagem vai ser do mesmo tamanho, invertida, observa o sentido aqui desse vetor, invertido e real. Real porque ele é formado a partir dos raios de luz, que foram refletidos, ok? Então, esse é o caso aqui que nós estávamos querendo mostrar. Então, vamos prosseguir na nossa explicação, analisando assim outro caso e vamos verificar como se dará a imagem. Pois bem, vamos continuar aqui. Observa que, nesse caso, o objeto, simbolizado por esse segmento de reto orientado aqui, está entre o centro de curvatura e o foco do espelho, ok? Então, vamos analisar como se dará essa imagem nessa seguinte configuração. Então, vamos lá. Pegaremos aqui um vetor representando um raio de luz. Todo raio de luz, olha. Todo raio de luz. Deixa eu só configurar aqui. Vamos pegar um vetor. E esse vetor vai passar pelo eixo principal, olha, paralelo ao eixo principal. Então vamos lá. Todo raio de luz paralelo ao eixo principal, ele passará pelo foco, ok? Isso aqui está muito bem explícito. Um outro ponto que nós iremos pegar é o seguinte, olha. Agora, nós vamos ter o seguinte. Um raio de luz sendo incidido no vértice. Porque é o ponto mais próximo que se há desse objeto aqui, em relação aos pontos principais do espelho. Ok? Então, nós vamos pegar aqui, lembrando que todo raio de luz incidido no vértice do espelho, ele é refletido com o mesmo ângulo em relação ao eixo principal. Então, nós vamos ter aqui a mesma inclinação. Observe o seguinte, ó, observe. Onde os raios de luz, eles se encontram,
aí se dará a formação da imagem. Então, eu vou modificar aqui as cores dos raios. As cores dos raios refletidos e vamos observar a formação da imagem. Como de costume, eu vou colocar aqui de verde. E observa a configuração aqui, olha. Então, a imagem vai ser formada nesse ponto aqui. Então, nesse caso, pessoal, nós vamos perceber o seguinte. Olha o que nós vamos perceber. É que, nesse caso, a imagem formada vai ser real, porque foi formada a partir dos raios refletidos. Será invertida e será maior. Ok? Então, é assim que se dará a imagem formada a partir dessa posição aí do objeto, que é entre o centro principal e o foco. Agora, nós vamos alterar aqui essa configuração e vamos colocar esse objeto no foco do espelho. Então, nós vamos colocar o objeto no foco do espelho aqui. Então, vamos lá. Se o centro de curvatura aqui vale 20, o foco do espelho vai ser a metade do centro de curvatura. Então, vai ser nesse ponto 10 aqui. Ok? Vamos lá. Deixa eu só aumentar aqui a imagem, dar um zoom, tudo bem? Pegarei um vetor. Irei somente alterar a cor desse vetor, que está sendo simbolizado por um objeto. Simboliza um objeto aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Todo raio de luz paralelo ao eixo principal, ele vai passar pelo foco. Um outro aqui, raio de luz, ó, todo raio de luz que vai ser incidido no vértice, ele é refletido com o mesmo ângulo em relação ao eixo principal. Então, vocês observam o seguinte, ó. Vocês observam o seguinte aqui. Que não existe, não há possibilidade de se encontrar, de serem encontrados aqui, em um ponto, esses dois raios, ó. Eu vou modificar a cor mais uma vez. Colocar verde aqui para os raios refletidos. Não há pontos de encontro aqui entre esses raios, porque esses raios aqui estão em paralelos. Estão em paralelo, um em relação ao outro, mesma inclinação. Então, nesse caso, olha, dizemos que não existe a formação da imagem, ou a imagem se forma no infinito. Ok? A imagem aqui se forma no infinito. Ótimo, muito bem. Agora nós iremos alterar agora o objeto ficando entre o vértice, aqui, olha, ficando entre o vértice e o foco do espelho, e ver como se dará a imagem. Vou apagar toda a configuração. Vou apagar toda a configuração. Vou representar aqui o objeto por um vetor, tá? Como de costume, eu vou alterar a cor aqui, colocar a cor do objeto rosa. E vamos para aquelas mesmas relações. Vamos lá.
todo raio de luz paralelo ao eixo principal, ele passará pelo foco. Deixa eu só alterar aqui a configuração. Mas todo raio de luz, paralelo ao eixo principal, passará pelo foco. Perfeito. Perfeito. Um outro ponto é um outro vetor que nós iremos desenhar, um vetor que está representando assim o raio de luz, um vetor incidindo aqui no vértice. Ele será o quê? Ele será refletido com o mesmo ângulo em relação ao eixo principal. Observe o seguinte, ó. Esses dois raios de luz, eles não se tocam. Como de costume, eu vou alterar aqui a cor. Vou somente alterar a cor. Os raios de luz, esses raios em si, eles não se tocam. Mas nós vamos conseguir fazer com que, pelo menos, a prolongação deles venha a se tocar. Olha. Vamos lá aqui. Vamos pegar uma reta. Paralela aqui a esse raio de luz refletido e uma reta também paralela a esse raio de luz refletido. Ok? Nós vamos alterar a configuração do problema. Pronto, perfeito, olha. Esses dois raios não se tocam, mas os seus prolongamentos sim. Então, olha, a partir do momento que existe um encontro entre os prolongamentos, nesse caso se dará uma imagem. Mas vocês percebem o seguinte, ó, que a imagem aqui, a imagem nesse ponto, deixa eu só apagar aqui rapidinho, nós estamos fazendo uma análise qualitativa. A imagem nesse ponto aqui, ó, ela foi maior, a imagem maior. A imagem foi no mesmo sentido, ou seja, direta em relação ao objeto. Contudo, a imagem aqui vai ser virtual. Por que virtual? Porque ela não foi formada a partir dos raios de luz. Ela foi formada a partir do prolongamento dos raios de luz. Certo? Então, nesse ponto aqui, nós encerramos a formação da imagem no espelho esférico do tipo côncavo. Nós vamos fazer agora uma representação de como a imagem será formada no espelho esférico convexo. Então, vamos lá. Vamos analisar aqui de forma qualitativa a formação da imagem, formação de uma imagem de um objeto que se aproxima de um espelho convexo. Observa que no espelho convexo aqui a parte refletora vai ser a parte externa, não a parte interna. Então eu estou colocando aqui o objeto externamente em relação a esse arco de circunferência aqui. Então vamos lá. De forma geral, o que eu vou fazer é só modificar a cor aqui desse vetor que está representando um objeto. Então vamos lá. Lembrando o seguinte, que todo raio paralelo ao eixo principal, não é isso? Todo raio paralelo ao eixo principal, ele passa pelo foco, nem que seja a sua projeção. Então vamos lá. Ó. Então vamos projetar aqui uma reta
Vamos projetar uma reta em relação aqui a esse prolongamento desse raio de luz refletido. Ok? Vamos pegar uma reta aqui qualquer. Então, eu coloquei aqui, olha, observa, que eu vou fazer só modificar a configuração aqui desse raio, pessoal, para ficar fiel à imagem. Fazer algumas alterações simples. Então, vamos lá. Então, nós temos o seguinte, todo raio paralelo ao eixo principal toca na superfície espelhada e vai passar pelo foco, nem que seja o seu prolongamento. Então, nós temos aqui um vetor que vai ser prolongado. Aqui eu tenho uma reta, que vai ser o prolongamento desse vetor aqui, que passa pelo prolongamento desse vetor que passa pelo foco. Lembrando que as notações vetoriais aqui, eu estou em cinza, eu estou representando como o raio incidente e raio refletido. Já no raio refletido, eu só vou modificar de cor para que fique mais didático. Isso daqui de verde. E a reta também eu vou representar de verde. Ok? Agora, um outro ponto aqui que nós vamos ter é o seguinte, olha. É um outro raio de luz. É todo o raio de luz que passa aqui pelo vértice do espelho, ele vai ser refletido com o mesmo ângulo em relação ao eixo principal. E o que nós vamos ter é o seguinte, é um prolongamento aqui desse raio de luz que foi refletido. Agora nós vamos ter um raio aqui, um prolongamento. E onde houve um encontro aqui, olha, pessoal, entre os prolongamentos dos raios refletidos, aí se dará a formação da imagem. Aí estará a formação da imagem. Vamos tentar ser mais fiéis possível. Não vai ficar tão retilíneo aqui. Deixa eu tentar só fazer uma modificação aqui. Para que possamos observar melhor. Então, olha. Nesse ponto N aqui, houve um encontro dos dois prolongamentos dos raios refletidos, ok? E a formação da imagem se dará parcialmente por aqui, ok? Parcialmente por aqui. Observe o seguinte, que o tamanho do objeto em rosa é menor do que o tamanho da imagem. E essa imagem aqui, o que eu vou fazer é o seguinte, é só alterar a cor para ficar mais visível para vocês. Então, eu vou alterar a cor aqui para laranja. Então, observa que esse segmento em rosa é maior que esse segmento aqui laranja. Esse segmento em rosa é menor que o segmento laranja. Então, nós podemos dizer o seguinte, olha, que a imagem formada em um espelho convexo é menor, direita porque apresenta o mesmo sentido, menor direita porque apresenta o mesmo sentido e virtual porque é formado através do prolongamento dos raios de luz. Então, foi essa aula aí que eu mostrei para vocês, formação da imagem nos espelhos esféricos, a partir da utilização do GeoGebra.